Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashyakritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti 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 Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayah Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyati Shanti Shanti Shanti. Então, primeira aula de Aitareya Upanishad. Quando a gente fala de Vedanta, realmente, o que são os textos originais, por assim dizer? Os textos originais são Vedanta, são os Upanishads. Vedanta é chamado também Upanishad, Upanishad também é chamado Vedanta. Então, por que alguém estudaria Upanishad? Por que afinal de contas, a gente precisa pegar um texto tão antigo, de um lugar tão distante de nós? Não tem ninguém aqui, talvez alguém esteja na Índia, mas o fato é que ainda assim, não tem nenhum indiano aqui, Imagino eu que não tenha. Se bem que depois essa aula vai ficar aberta e aí pode ter que tenha. Mas na maior parte dos casos, daqui dos alunos que estão estudando, nós somos ocidentais. E aí por que a gente vai recorrer a um texto que vem lá do outro lado do mundo e que é milenar? Bom, é porque o assunto do qual as Upanishads tratam não é um assunto que esteja restrito a um tempo e espaço. Não está restrito a um grupo de pessoas numa certa época. Ele fala de um assunto que, na verdade, é um assunto universal. É um assunto que fala para o ser humano. De qualquer lugar que venha o ser humano, em qualquer época, o ser humano se encontra com um problema. Um problema fundamental humano, a gente diz. Que problema fundamental é esse? É o problema da gente sempre se ver carente, limitado. A gente sempre a gente sempre se olha e se reconhece como carente. A gente sempre se reconhece como pequeno. Porque o universo é muito vasto. Realmente o universo é gigantesco. Diante desse universo que é tão grande, eu me vejo como muito pequeno. Eu me vejo como desamparado. E aí eu vivo sofrendo, porque constantemente
eu tenho que correr atrás do que me falta, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender para eu poder fazer as coisas que eu quero. O que de alguma maneira, o que de alguma maneira me traz uma felicidade? O que me faz me sentir confortável, me sentir seguro, me sentir protegido? Tudo isso são buscas humanas. Quando a gente fala dos Purusharthas, 4 buscas humanas. Quais são as 4 buscas humanas? Kama, Artha, Kama, Dharma, Moksha. Assim a gente diz. A gente escreve. Quem já está estudando Vedanta há mais tempo está careca de ver. Quem nunca estudou Vedanta também não tem problema, né? E depois eu falo sobre isso. Mas, ainda assim, a gente fala. Então, consegue ler? Purushartha. Purushartha são as buscas humanas. Quais são as 4 buscas humanas de acordo com o Veda? Artha, Kama, Dharma e Moksha. Artha é uma segurança, a busca por uma segurança. Se a gente se sente inseguro, a gente sofre. Por quê? Porque a gente está inseguro, fisicamente inseguro, emocionalmente inseguro, financeiramente. Hoje em dia é uma questão, né? Ah, mas esse financeiramente seguro não é uma coisa muito recente? De alguma forma é recente, mas na verdade está pautada em inseguranças anteriores. A insegurança, a pessoa que... Ah, mas numa sociedade quando não tinha dinheiro, a pessoa não se sentia financeiramente inseguro? Mas ela se sentia insegura em termos de recursos. Porque ela precisava de comida e não tinha, ela precisava de água e não tinha. No final das contas, a base é a mesma. Por que a gente precisa de uma segurança financeira? Para a gente poder sobreviver, para a gente poder, de alguma maneira, garantir que se eu precisar eu tenho. É um recurso. É o medo que nos move. O medo, de alguma maneira, a gente tá sem comida, tá sem casa, tá sem o quê? E o que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa, a gente pode morrer, a gente pode ficar doente, ninguém quer isso. Então, Artha, a gente busca por uma segurança. É uma busca razoável. Kama é o desejo, é o prazer. A gente também busca por prazer, por satisfações, por conforto. A gente não vai ter só recursos para poder se proteger, a gente também vai ter recursos para poder usufruir da vida. E a gente não precisa só de recursos financeiros para isso. Kama, relacionamentos. A gente busca escutar uma boa música, uma comida que seja saborosa. Eu quero comida para não morrer de fome. Mas agora que eu tenho comida para não morrer de fome, bem que a comida podia ter um gostinho bom, né? Uma comidinha mais agradável. Não precisa ser uma comidinha insossa só para matar a fome. Pode ser também uma comidinha que mate a fome, mas também mate a minha fome por prazer. Calma, né? É uma fome, é um desejo, é uma necessidade. Eu preciso de um certo conforto, um certo prazer na vida. É uma demanda que a gente tem. Kama é uma busca humana. Só que a gente não tem só a busca por Artha e Kama. O ser humano tem uma terceira busca, que é a chamada busca pelo Dharma. Artha e Kama, os animais também têm. Né? Quer dizer, também tem. Nós somos animais também. Enquanto seres humanos, nós fazemos parte, né, dos animais. Só que diferente dos outros animais, o ser humano tem um intelecto que permite entender melhor as consequências das suas ações e o seu lugar nas situações. E aí eu posso segurar o impulso. O impulso por Artha e Kama, que são naturais, que vão acontecer, e os animais vivem simplesmente embaixo desses impulsos, o ser humano pode perceber esse impulso, perceber a consequência da ação que é disparada por aquele impulso, e ele pode decidir não seguir o impulso e segurar. E dizer, não, tudo bem, eu tenho essa busca por Artha, eu tenho essa busca por Kama, mas eu não vou fazer essa ação, por quê? Porque eu estou pensando lá à frente. E aí, esse intelecto do ser humano é o que dá para o ser humano a capacidade de escolha, que é uma coisa realmente incrível que o ser humano tem, e ao mesmo tempo aparece o conceito de Dharma. O conceito de Dharma é uma visão que eu tenho de pertencimento a um grupo, a um coletivo, em seus vários níveis. Qualquer forma de relacionamento, seja com uma pessoa, seja com um grupo, seja com a humanidade, seja com o universo inteiro. Eu me vejo como parte de algo maior. E eu reconheço que as minhas ações impactam em algo maior, portanto, eu posso fazer uma boa escolha. Eu não quero simplesmente buscar por Artha e Kama e dane-se os outros, vou atropelar os outros.
Até porque se eu atropelo os outros, eu abro precedente para os outros me atropelarem também. Eu não quero que os outros me atropelem. Se os outros podem me atropelar, isso vai ferir a minha busca por arta. Eu vou me sentir sempre inseguro. Eu não quero dessa maneira. Então o que a gente faz? A gente conversa, a gente negocia, para ninguém ficar muito preocupado no outro me atropelar. Porque eu não vou atropelar o outro também. E aí tem o conceito de Dharma. Como é que eu contribuo? O que foi combinado? O que eu posso fazer? Eu quero de alguma maneira, não só buscar do universo Artha e Kama, mas eu quero poder contribuir também. Contribuir com o meu trabalho, contribuir com os meus papéis, e aí contribuir com as pessoas, e aí eu vou lá e faço alguma coisa que me cabe. E esse conceito é o conceito de Dharma. É uma busca humana. É uma vida com significado. É uma vida que de alguma maneira vai além de mim mesmo. Quer dizer, como que a minha vida pode contribuir para algo que vai perdurar mesmo depois de eu ir embora? É isso que eu estou pensando mais. Estou pensando no futuro. Estou pensando nos resultados. Vai ter impacto. Então, Dharma. Dharma envolve uma maturidade do ser humano. Mas é uma busca humana também. Faz parte, é uma necessidade. Todas as buscas humanas são necessidades. Eu preciso de certas coisas. O que eu preciso? Depende. Tudo isso é muito relativo. Eu preciso de algumas coisas para me sentir seguro. O problema está aí. O que eu preciso para me sentir seguro? Nada, uma cabaninha ali, um tetozinho, uma comidinha uma vez por dia e tá bom. Poxa, a pessoa precisa de muito pouco. Tá bom, mas ela precisa ainda assim. Se ela não tiver, Artha vai ficar pulando na cabeça dela. Não, eu preciso de mais do que isso. Eu me sinto muito inseguro, eu preciso ter uma conta com tanto de dinheiro, eu preciso ter mais pessoas em volta, eu preciso ter um lugar mais seguro. O nível de Artha que a gente precisa é subjetivo, é individual. E a gente não pode dizer, ai que bom, tá vendo? A pessoa precisa de pouco, é uma pessoa maravilhosa, veja só como ela tá. Ela precisa ter um pouquinho, então é uma pessoa melhor do que as outras. Não tem melhor ou pior. O que a gente precisa é o que a gente precisa para a nossa vida, faz parte do nosso prarabdha karma, a nossa história de vida. É o que vai definir no final das contas o quanto que eu preciso. O problema é, tanto Artha, quanto Kama, quanto Dharma são relativos. Só que a gente coloca nessas três buscas a expectativa de uma felicidade, de uma plenitude. Eu preciso ter Artha, porque senão eu vou viver sofrendo. Eu preciso ter Kama, senão eu vou viver sofrendo. Eu preciso ter um Dharma, senão eu vou viver em sofrimento. Essa conclusão é que é um problema. É evidente que eu preciso de Artha, Kama e Dharma, um tanto. Mas eu preciso para quê? Eu preciso o suficiente para poder viver a minha vida com uma relativa paz. Mas elas não vão me trazer uma paz absoluta. E esse é que é o problema. A gente acha que uma segurança total, quando eu tiver uma segurança total, aí eu vou estar em paz. Segurança total não existe. É impossível. No mundo você pode passar a vida inteira buscando uma segurança total. Sempre pode acontecer uma coisa pior. Sempre pode ter alguma coisa pior. Porque essa é a natureza do universo. Nunca vai ter mais segurança total. Eu posso imaginar totalmente seguro. Como? Como é que você pode se imaginar totalmente seguro? Não, aí eu vivo isolado das pessoas, no alto da montanha. No alto da montanha, a montanha mais alta. Qual é a montanha mais alta? A montanha mais alta do mundo está no Himalaia. Não precisa nem ser a mais alta do mundo. Você pega os picos mais altos do mundo, todos eles são dobramentos modernos. Dobramentos modernos quer dizer que é uma placa tectônica entrando na outra. O que significa dizer que eu ficar no alto da montanha, vai ter terremoto. Ponto. Vai ter terremoto. E não precisa nem ser alto da montanha para ter terremoto. Em Lisboa não tem alto da montanha, mas tem terremoto. Tem. E aí, cadê a segurança? Não, mas então vamos ver um lugar onde não haja desastres naturais. O Brasil é conhecido por um lugar que não tem desastres naturais praticamente. Praticamente tem e está piorando, né? Está cada vez mais difícil. Tem. E tem outros tipos de insegurança também. Qual é o lugar do mundo que seja totalmente seguro? Um lugar onde não... No meio do deserto do Saara não tem terremoto, não tem tempestade, mas é árido, é seco, não vai ter mais nada, você vai morrer desidratado. Também não resolve. Sempre pode ter alguma coisa, sempre vai ter, não tem como escapar. Sempre tem um tanto de insegurança envolvida na vida. É assim, é assim. A gente busca minimizar as inseguranças, e isso é razoável. Um tanto a gente busca, mas é um tanto. A partir de um certo ponto,
Você abre mão, você entrega. E se acontecer, a partir daí aconteceu. E aí, paciência. E se o ladrão entrar, mesmo depois de ter feito tantas coisas e proteger, se ele conseguir entrar, ele merece roubar. Porque, sinceramente, tanta coisa que eu já fiz. E aí? E aí vai fazer o quê? Que ladrão bom, né? Que competência para poder quebrar tudo isso, todas as defesas que eu coloquei. Pode acontecer. Sempre pode acontecer algo a mais. Então, Arta, não pode ser absoluto. Não existe satisfação pela segurança absoluta. Porque a segurança nunca é absoluta. Da mesma maneira, calma o desejo. Eu vou ter prazeres, cada vez mais prazeres e mais prazeres e mais prazeres. Primeiro que a escala de prazer, na Taittiriya Upanishad a gente viu a escala de felicidade. Né? A Taittiriya Upanishad apresenta uma escala de felicidade. E aí, dos vários mundos, porque os Vedas falam de outros mundos também. Você acha o quê? A pessoa mais feliz do mundo. Pois é, pega 1000 felicidades. Mil né, grandezas de felicidade do ser humano mais feliz que existe. Isso dá uma quantidade de felicidades dos ancestrais que vivem em outro mundo. E em 1000 vezes a dos ancestrais é uma unidade dos devas, e assim vai. A gente perde a visão. O que significa uma felicidade dos devas, uma felicidade... Qual é a diferença? Não faz diferença, em última instância. Mas é muito mais satisfatório. É um prazer muito intenso se você estiver nos outros mundos, mundos superiores. É muito mais prazer. Claro que é. Claro que é muito mais prazer. Mas o ponto é, você sempre pode imaginar mais, e mais, e mais. Em termos de grandeza, de intensidade, e em termos de quantidade, porque também tem isso. Uma grande felicidade humana, a felicidade maior que o ser humano pode experimentar nessa vida, ela passa. E você faz o quê? Tenta reproduzir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quer dizer, a gente tem esses dois problemas quando a gente fala de karma. A intensidade da satisfação que eu adquiro no prazer, que pode ser muito mais do que eu imagino. Então eu fico buscando cada vez mais satisfações maiores na vida. E ao mesmo tempo, a quantidade, porque ela esgota, ela tem uma duração no tempo. E aí você tem que ficar renovando essa satisfação, esse prazer. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas eu quero o prazer total, absoluto, que não acabe. Isso não existe. Isso não existe. A gente sempre tem que ficar renovando. E o mundo nem sempre concorda com a gente. Nem sempre está disposto a dar pra gente o prazer que a gente gostaria. Porque assim é a vida. Às vezes a gente consegue o que a gente quer, às vezes a gente não consegue o que a gente quer. E aí? Eu só vou ficar feliz quando eu conseguir tudo o que eu quero sempre. Isso não vai acontecer. A gente nunca vai conseguir todos os desejos, satisfazer todos os desejos. A gente pode desejar muito. A gente pode querer muita coisa. O ser humano tem uma capacidade incrível de desejar. A gente não consegue esgotar todos os desejos humanos. É impossível. A gente sempre pode pensar numa coisa nova. Por outro lado, de tanto desejo que a gente tem, tanto prazer, chega uma hora também que... Qual a diferença? Uma a mais ou uma a menos, nessa altura? O que faz realmente diferença na vida? Será que é ir para mais lugares que eu não fui? Experimentar mais sabores diferentes? Conhecer pessoas diferentes? Experiências auditivas diferentes? Isso é maravilhoso, isso é uma riqueza, claro que é. Mas isso também não vai resolver o problema humano. Uma paz total, uma satisfação total, não pode ser obtida através da satisfação dos desejos. É impossível, não existe satisfação absoluta no mundo, não dá. E Dharma também. Dharma a gente poderia dizer, não, mas se eu faço as coisas com sentido, com significado, eu contribuo com os outros, tudo isso vai me trazer uma paz absoluta. Pode trazer uma paz relativa, e traz. Traz uma grande paz relativa, um senso de responsabilidade, um senso de colaboração. Tudo isso faz parte. Você poder, de alguma maneira, ver o resultado de você ter contribuído e aí, puxa vida, você contribuiu com tantas pessoas, de alguma maneira. E isso é uma contribuição, é uma satisfação. Tudo isso faz parte, Dharma. Mas também não existe satisfação absoluta de Dharma. Porque você sempre vai errar. Você sempre vai errar. Nem sempre você consegue cumprir o seu Dharma totalmente. Porque às vezes acontece, a vida às vezes apresenta uma situação em que você pode fazer aquilo que é apropriado e uma outra opção que não é apropriada. Aí ok, você tenta fazer o melhor possível e ok, eu abro mão do que é adhármico. Mas às vezes na vida aparece uma situação adhármica e uma mais adhármica ainda. Às vezes as escolhas que a vida nos oferece nos colocam numa saia justa. O que eu vou fazer agora?
Eu queria seguir o Dharma totalmente, mas a vida não está me ajudando. Ela está me colocando numa situação em que eu não tenho como seguir plenamente o Dharma. E agora o que eu faço? Eu minimizo a Dharma. Eu faço o melhor possível. E mesmo assim, vou estar fazendo um adharma, porque as opções às vezes são essas. E aí vai ter consequência. E a consequência é sofrimento. Agora eu quero viver uma vida totalmente dhármica e a vida não me permite? Ela não vai permitir. Mesmo sem querer a gente faz a dharma. Não, porque eu quero viver uma vida 100% vegetariana para não ter nenhum tipo de violência animal. Ok, pode. Mas aí você vai lavar a sua alface. E aí quando você vai ver, você matou a lesma que estava na alface. Você não vai comer a lesma. Mas a lesma morreu. E agora? A dharma. Mas isso é a dharma? Claro que é. Mas eu não tive escolha. Mas você não matou? Matou. Vai ter uma consequência, vai ter um resultado. Mas isso não é justo. Ninguém está preocupado com justiça com relação ao universo. A justiça do universo é muito mais do que a gente possa imaginar. É muito mais. A justiça é a ação que você fez e você vai ter o resultado. Isso é adequado, é assim que é. Mas a minha intenção, a sua intenção vale. A sua intenção tem um resultado. A sua ação tem outro. A sua intenção é muito boa. Ótimo. Mas não, no ato de fazer a sua intenção boa, a ação que aconteceu foi matar a lesma. Vai ter aí um papinha, um resultado inadequado, um sofrimentozinho na próxima vida. Por quê? Porque é isso que os Vedas dizem. É a ordem universal. E tudo bem. E tudo bem. Nunca a gente vai ser perfeito na vida. A gente sempre vai cometer erros. A gente vai acabar atropelando o Dharma mesmo sem querer. Mesmo na melhor das intenções. É impossível ser perfeito. Então Dharma nunca vai trazer uma satisfação plena, total. Me traz grandes satisfações. Artha e Kama também. Dharma traz outro tipo de satisfação. Grande satisfação. Mas eu ainda continuo me vendo como um sofredor. Eu continuo ainda colhendo do mundo sofrimentos. Misturado com satisfações, vem sofrimento junto. E lá estou eu correndo atrás o tempo todo de tentar devolver essa balança e colocar lá em cima, quer dizer, na verdade a balança é o contrário, o que pesa mais é o satisfatório, deixando de lado o insatisfatório. E aí é que é o problema. O que eu posso fazer na vida para resolver de uma vez essa busca que não para de ficar tentando correr atrás o tempo todo, só do satisfatório, para estar em paz? E aí eu tenho que afastar aquilo que me traz uma angústia, que me traz sofrimento, e correr atrás daquilo que me traz uma satisfação e uma paz. E isso é uma luta inglória. É realmente ficar tentando subir uma montanha de areia. É horrível. Já tentaram subir uma duna de areia? É uma luta inglória. É muito difícil. Por quê? Porque à medida que você sobe, o seu pé para te empurrar para cima, ele destrói uma parte da duna. Quer dizer que você escorrega. Dependendo do tipo de duna, você não consegue nem subir. Você fica ali. E é assim que é a vida, se a gente for tentar entender dessa maneira. A gente passa a vida inteira buscando uma paz, que de vez em quando aparece e vai embora. De vez em quando aparece e vai embora. Mas eu quero definitivo. Como é que eu arranjo essa paz definitiva? No mundo, não arranja. E Artha, Kama e Dharma, fundamentalmente, se a gente for olhar no universo, o universo só pode me trazer Artha, Kama e Dharma. Qualquer coisa que eu tenha, eu posso encaixar em Artha, Kama ou Dharma no universo. Qualquer coisa. E nenhum dos três é suficiente. Nenhum dos três é suficiente. São importantes, mas não são suficientes. Não são suficientes para poder resolver o problema fundamental humano. E no momento em que a gente se depara com isso, e a gente reconhece, o mundo não é capaz de resolver esse problema. Que problema é esse? O problema de que eu estou sempre carente, eu estou sempre correndo atrás, eu estou sempre em sofrimento. E isso cansa, realmente isso desgasta. Ficar nadando no oceano tentando não se afogar. Essa é a sensação. A pessoa que vive no samsara. O samsara é isso. É a vida de altos e baixos. Às vezes está bom, às vezes está ruim. Às vezes está bom, às vezes está ruim. Não vai ficar bom para sempre? Não, não vai. Não vai ficar bom para sempre. Porque a vida é assim, são ondas. Mas eu tenho uma necessidade. A necessidade de resolver esse problema. São 4 necessidades. A 4ª busca humana é o que a gente diz que é moksha. O ser humano busca uma liberdade. Eu busco uma liberdade disso. Eu busco uma liberdade desse samsara, desses altos e baixos. De me ver o tempo todo como um sofredor correndo atrás. Será que tem uma solução? No final das contas, o que a pessoa sempre buscou fundamentalmente? É moksha. Todo ser humano está buscando por moksha, mesmo sem saber. Quando a gente busca Artha, Kama e Dharma, no fundo, Artha, Kama e Dharma se justificam por si mesmos, é evidente.
Mas a gente acaba misturando Artha, Kama e Dharma por uma busca por moksha, uma busca por liberdade, uma paz absoluta, que está misturado ali, só que a gente não consegue ter clareza de entender. E a gente mistura. E aí a gente fica tentando uma segurança absoluta para me dar moksha, um prazer absoluto para me dar moksha, e Dharma absoluto para me trazer moksha. E nunca vai trazer. Por que nunca vai trazer? Porque essa liberação do estado de sofrimento não vem com nenhuma ação humana, não vem como resultado de nenhuma ação humana. As ações humanas só trazem Artha, Kama e Dharma. O universo não pode me trazer moksha. As situações do mundo não podem me trazer moksha. Quando eu me deparo com essa busca fundamental e ela está clara para mim, aí então de fato a minha quarta busca tem início. Apesar de Artha, Kama e Dharma na vida, eu busco por moksha. Eu quero me ver livre. Será que existe uma solução? Essa é a pergunta. Será que existe uma solução? E os Vedas dizem que sim, existe uma solução. Qual é a solução? A solução não é uma ação. A ação não é capaz de produzir essa plenitude que você busca. A gente já viu que não é capaz. Não é possível. Então qual é a solução? A solução, na verdade, é descobrir uma plenitude que você já é. Essa é a sua natureza. Se a minha natureza já é plenitude, por que eu sofro? O problema não é que você seja um sofredor e aí você tem que acabar com os sofrimentos. O problema é que você se vê enquanto sofredor, enquanto que na verdade você não é. O sofrimento vai existir no mundo, mas eu posso me ver como um sofredor ou não, independente do sofrimento acontecer ou não. A visão que eu tenho de mim mesmo é equivocada. Isso é o que os Vedas ensinam. Eu não sou um sofredor, na verdade eu já sou a plenitude, mas devido a uma confusão com relação à minha própria natureza, quer dizer, o problema não é um problema de fato, não é que eu seja limitado e aí eu tenho que me tornar ilimitado, é impossível. Não é que eu sou carente e aí eu tenho que preencher o meu coração, parece vazio, eu tenho que preencher. Ele só parece vazio, é uma ilusão. A visão de mim mesmo enquanto um sofredor, enquanto pequeno, enquanto limitado, essa visão é que está errada, ela está equivocada. O problema fundamental humano é devido a uma ignorância a respeito da minha própria natureza. Portanto, como é que eu soluciono essa busca fundamental humana, que é moksha, a busca por moksha, a liberação? Através de um conhecimento, o conhecimento da minha própria natureza. Como é que eu alcanço esse conhecimento? Vedanta. Vedanta traz esse conhecimento. Tá? Então, aí é diferente. Porque aí eu vou continuar buscando Artha, Kama e Dharma, mas uma vez que eu tenha o entendimento de Vedanta, uma vez que eu me exponha ao ensinamento de Vedanta e eu entenda e traga para a minha vida essa visão de que eu sou livre de limitação, a pessoa, a pessoa alcança a moksha, a liberação do estado de sofrimento. Como é que ele alcança? Ele não alcança porque antes ele era preso e agora ele está livre. Ele alcança porque ele descobre que, na verdade, ele sempre foi livre. Ele só não sabia. Esse era o problema. Uma vez se reconhecendo como livre de limitação, agora eu posso buscar por Artha, Kama e Dharma, mas livre. Por quê? Porque são coisas que fazem parte da vida, são coisas muito boas, mas eu não dependo de nenhuma delas para minha felicidade, para minha paz. Por quê? Porque a minha natureza é paz. Se a minha natureza é paz, o resto todo são buscas em si mesmo. A busca por segurança, por prazer e pelo Dharma. Fazem parte da vida. Mas eu deixo de depender da satisfação desses três para ser feliz. Porque na verdade era impossível. Eu que me iludi achando que eu seria feliz satisfazendo os três. Tudo bem até aí? Bom, para quem nunca escutou Vedanta, é uma pequena introdução. Para quem já escutou, é bom rever. Então, nada mal. E aí, então, a gente tem, então, Vedanta. Para a gente entender o que é Vedanta, é sempre muito bom a gente lembrar o que são os Vedas. E, na verdade, quando a gente fala de Veda, geralmente, o que a gente fala quando a gente fala Veda? 4 Vedas.
Então, 4 Vedas, né? A gente diz que é tradição védica. Por que a gente fala que a tradição que a gente segue é a tradição védica? Tradição védica porque ela está pendurada nesses Vedas. Os Vedas, é dito, são as escrituras mais antigas da humanidade, vivas, que a gente conhece pelo menos. É um corpo de conhecimento milenar. A gente pode dizer de várias maneiras. Mas geralmente o que a gente diz são 4 Vedas. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. 4 Vedas. Todos os 4 apontam para o mesmo ensinamento, para a mesma visão, para o mesmo estilo de vida na direção do autoconhecimento. É igual, só que cada um fala de uma maneira diferente. Tá? E aí, cada um deles é conhecido dessa maneira, porque cada um deles tem uma maneira, tem uma peculiaridade. O Rig Veda é onde estão a maior parte dos mantras para as várias deidades. São orações. O Rig Veda é conhecido por isso. Samaveda é conhecido por ser melódico. Todos os Vedas são cantados, no geral são cantados, às vezes são prosa, mas geralmente são mantras, então são entoados. Mas o Samaveda, os mantras não são só entoados, eles são cantados mesmo, ele tem uma melodia. Então ele é conhecido por isso, Samaveda. E a Yajurveda, ele é conhecido por ter a maior parte dos rituais védicos aparecem no Yajurveda. Os rituais mais famosos aparecem no Yajurveda. Também aparece nos outros, mas a Yajurveda é o mais conhecido por isso. E a Atharva Veda ele é o mais conhecido porque ele oferece coisas práticas do dia a dia para as pessoas poderem fazer. Coisas caseiras, cerimônias caseiras, coisas práticas. Mas tinha uma outra palavra que veio aqui, mas foi embora. Ela acontece, né? A palavra vem aqui, desiste, e aí você fica ali esperando. Paciência, ela foi embora. Mas o Atharva Veda fala de coisas práticas do dia a dia. Né? Então, é daí do Atharva Veda que surge o próprio Ayurveda, né? Assim é dito. Ayurveda sai do Atharva Veda, porque ele lida com as ervas, lida com a medicina, coisas do dia a dia. Então ele é muito conhecido por isso também. Coisas de proteção também, né? Várias orações de proteção estão no Atharva Veda. Ele é o mais diferente dos 3, mas também ele é também um dos 4 Vedas. Então, 4 Vedas. Tá. E aí a gente também diz, a gente costuma dizer, que cada um dos 4 Vedas pode ser dividido em 2 partes. Aliás, tem que lembrar também o Yajurveda, isso aí nem sempre a gente fala, mas é bom. O Yajurveda tem duas ramificações. Krishna Yajurveda e Shukla Yajurveda. O Yajurveda escuro e o Yajurveda brilhante. Isso aí, quando a gente falou da Taittiriya Upanishad, no último curso que a gente fez, a gente falou bastante, né? Porque Taittiriya Upanishad, ele é do Krishna Yajurveda. Então é bom saber. Mas enfim, ambos são na verdade o mesmo Yajurveda, né? Faz parte do Yajurveda, só que são duas ramificações diferentes do Yajurveda. Então tem Shukla e tem Krishna Yajurveda. E todos eles seguem uma estrutura básica que são uma divisão básica, né? Karma Kanda, Jnana Kanda. Então, o que é karma? Karma aqui não é o resultado. Né? Karma é ação. A parte que fala da ação, a parte que fala de Jnana. Jnana é conhecimento. Todos os 4 Vedas são divididos dessa maneira. Uma grande parte que fala sobre ação. Que tipo de ação? Vários tipos de ações. Vários tipos de ações. Mas são disciplinas, são meditações, tudo isso é dito. São práticas. Práticas que vão me capacitar a entender o que aparece depois, no final. Jnana Kanda. Jnana Kanda é a parte que fala do conhecimento. É o que a gente chama de Upanishad, também é o que a gente chama de Vedanta. Vedanta é Vedanam Antaha, iti Vedantaha. Vedanta é aquilo que está no final dos Vedas. Cada um dos 4 Vedas segue essa mesma estrutura. No final de cada um dos 4 Vedas vão ter as várias Upanishads. Portanto, as Upanishads são chamadas Vedanta, o final dos Vedas.
Vedanta, então, são os textos que aparecem no final de cada um dos Vedas, mas também é o ensinamento transmitido por esses textos. Por isso que textos que aparecem depois, mesmo que não estejam no final dos Vedas, se refletem o ensinamento de Vedanta, são chamados Vedanta também. Bhagavad Gita é um, que não está dentro do Veda, ele é bem mais recente. Ainda assim, ele é muito antigo, né? Mas ele é posterior ao Veda. Ainda assim, ele tem valor de Upanishad, porque ele transmite todo o ensinamento que aparece nos Vedas. Então, está dentro do ensino de Vedanta. Mas em termos de texto, ele não é Vedanta no sentido de estar no final dos Vedas. Ele só reflete o mesmo ensinamento. Então é Vedanta também. Tá claro? Muito bem. Isso é o que geralmente a gente fala. E tá certíssimo. Só que na verdade é muito mais complexo do que isso. Isso é uma maneira bastante simplificada de falar, tá? Os Vedas, na verdade, eles não são textos, simplesmente. Eles são um corpo gigantesco de conhecimento. Ele é gigantesco, tá? Então, tem isso aqui em mente. Eu vou apagar isso aqui, mas vocês têm... Ah, não precisa apagar. O quadro tem o outro lado. Maravilhoso. Tinha esquecido disso. Aí a gente pode voltar. Primeira vez que eu vou usar os dois lados. Pronto. Vamos ver se ele vai sobreviver do outro lado. Talvez sobreviva. Se não sobreviver, vocês viram como é que é. Vocês lembrem, guardem na memória. Uma outra forma de falar, que na verdade é mais elaborada, né, se a gente for analisar com mais calma, na verdade o que a gente tem originalmente, né, antes de tudo, a gente tem o que a gente chama de Shaka. Shaka é uma ramificação. Na verdade, ter uma ramificação vai ficar confuso porque eu já usei ela atrás, né? Então, mas tudo bem. Quando a gente falou de Krishna e Yajurveda e Shukla e Yajurveda, vamos dizer que são duas edições do Yajurveda, por assim dizer. São duas formas do Yajurveda. Pronto. Quando a gente fala de Shaka, a gente está falando de ramificações de fato. Tá? E o que são essas ramificações? Na verdade, as ramificações, essas Shakas, na verdade, elas formam uma unidade, um pacote completo do ensinamento védico. Isso é uma Shaka. Então, o que a Shaka vai ter? Toda Shaka vai ter. Quer dizer, na verdade não é bem assim. Também é uma simplificação dizer o que eu estou dizendo. Mas ainda assim, vamos assumir que é assim, tá? Então, uma Shaka é feminino. Então, uma Shaka, ela tem Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Tá? E aí o que acontece? Isso é um pacote. Isso é um ensinamento completo. Tá? Então, todo o ensinamento está ali, de alguma maneira. E aí você tem várias dessas Shakas. Várias, você tem milhares de Shakas. Originalmente eram milhares de Shakas. Hoje em dia sobreviveram muito poucas. Né? Tem muito poucas comparado ao original. Ainda assim, o que sobreviveu é muita coisa. Mas, antigamente, é dito que existiam realmente muitas e muitas Shakas. Tá? E aí, essas Shakas é que eram agrupadas para formar cada um dos 4 Vedas. Então, na verdade, é por isso que a gente diz, não tem como ter... Ah, eu queria ter o Samaveda na estante. Não tem como, é impossível. Porque Samaveda não é um livro. Samaveda é uma ideia. Não tem como juntar todo o Samaveda e colocar na sua frente. Porque, na verdade, o que é o Samaveda? É uma junção de várias dessas Shakas. Essas várias Shakas formam o que a gente chama de Samaveda. Porque essas várias Shakas são feitas de textos, né? Texto, na verdade, era tudo oral também antigamente, mas enfim. São feitos desses blocos de shastras, de escrituras, que são cantadas. Por isso, fazem parte do que é chamado Samaveda, de uma maneira geral. A gente pode ter uma coisa... Cada um desses 4 aqui são gigantescos também. E o Samaveda, por exemplo, originalmente é dito que era composto de 1000 shakas. Você imagina o que são 1000 shakas? É muita coisa, é muita coisa. Quer dizer, em tese deveriam ter 1000 samhitas, 1000 brahmanas, 1000 aranyakas, 1000 upanishads.
em 1000 shakas. E essas 1000 formam o que a gente chama de Samaveda. Aí, a Samaveda é o que tinha mais shaka, assim é dito. Né? Aí você vai pro Rig Veda. Rig Veda é dito que tinha, não lembro agora quantas tinham, já perdi os números, mas enfim, diziam que tinha acho que 50 e poucas shakas. Aí, quer dizer, 54 shakas, vamos dizer que fosse 54, quer dizer que teriam 54 shakas, cada uma delas com o seu Samhita, seu Brahmana, seu Aranika, seu Upanishad. E aí, antigamente, as famílias memorizavam as suas shakas e eram memorizadas e passadas oralmente para as próximas gerações. Era tudo oral. Por isso que o canto é tão importante. Se alguém canta alguma coisa errada, todo mundo sabe que está errado. Porque tem uma estrutura muito rigorosa de canto védico. E aí assim os Vedas iam sendo passados de geração após geração. Não era o Veda inteiro que uma pessoa guardava. Ela guardava uma shaka que a sua família guardava. Quer dizer, as várias famílias guardavam as várias shakas. E essas várias shakas eram abstrativamente, tá certo isso? Abstrativamente, não sei. Elas eram divididas de uma maneira abstrata, pronto. De uma maneira abstrata nos 4 Vedas. Mas a pessoa não guardava o Veda inteiro, ele guardava a sua shaka. Tá claro? Como eram muitas famílias, muitas shakas eram guardadas. Antigamente, as famílias guardavam muitas vezes mais de uma shaka. E aí, quando acontecia, até o sobrenome, né? A pessoa tinha um sobrenome, os brahmanas se guardavam os Vedas. A pessoa que tinha uma shaka, tudo bem, a família que guardava uma shaka está guardando uma, está muito bem, era o suficiente. Mas tinha famílias que guardavam shakas de 2 Vedas diferentes. E aí ele recebia como sobrenome, a família recebia o nome de Dvivedi. Dvivedi significa dizer, aquela família guarda shaka de 2 Vedas diferentes. Muita memória para guardar. Todo, imagina, haja memória. E aí tinham aqueles que guardavam de 3 shakas, um de cada um dos 3 Vedas. Aí recebia o nome de Trivedi. Trivedi, 3 shakas. Era muita memória. E aí tinha os tops, que eram aqueles que guardavam shakas dos 4 Vedas. Chaturvedi. Chaturvedi, as pessoas faziam namaskaram para essa pessoa. Porque guardar 4 shakas de cada um dos 4 Vedas, isso é muita coisa. Mas acontecia. Com o tempo, as pessoas foram perdendo essa prática de memorizar e passar adiante. E aí com isso começa a perder os vários Vedas. Por isso que a gente perdeu várias shakas. Na verdade não perde os vários Vedas. Foram perdendo as várias shakas. Tem shakas que a gente só sabe de nome. Por quê? Porque se perdeu no caminho. A maior parte se perdeu. O que sobreviveu, aí é por isso que é dito, né, que tem o Veda Vyasa. O Veda Vyasa foi o Rishi que compilou os mantras na forma dos 4 Vedas. E aí, a partir daí, em algum certo momento também começou, além de memorizar, as famílias memorizarem, em algum certo momento começaram a escrever os Vedas também. E aí a gente tem hoje o que sobreviveu a partir de um certo momento, que comparativamente ao original, ao início, é muito pouco. E mesmo assim o que sobrou é muito vasto. É muito vasto. Tá? Então a gente tem algumas shakas completas. A maior parte dos textos que a gente tem não estão mais completos. Mas tudo bem. Por que está tudo bem? Porque cada shaka é completa em si mesma. Uma shaka já é completa em si mesma. Então a gente ter várias shakas, na verdade, são várias maneiras diferentes de falar do mesmo ensinamento. E isso é muito bom. Mas na verdade a gente não precisa disso tudo. Então o que sobrou já é mais do que suficiente. Mas ainda assim é uma riqueza que se perde, porque a gente perdeu a grande maior parte das shakas foram perdidas por as famílias deixarem de memorizar. Tudo bem até aí? Certo. Deu para entender por que a gente não pode ter o Samaveda, o Yajurveda na estante? É impossível. É impossível por quê? Porque ele não é um texto, não é um livro. É uma ideia, muito mais. Né? É uma organização que é muito mais abrangente. A gente poderia ter uma shaka, poderia. Se fosse bem pequenininha, a gente poderia ter. Seria uma coleção imensa. Também ninguém tem uma shaka inteira na estante. Até porque não é necessário. Mas a gente tem, então, vários samhitas que sobreviveram, vários brahmanas, várias aranikas e vários upanishads. O que cada uma dessas 4 partes tratam? Do que elas tratam? Samhita, literalmente samhita, é uma coletânea. Coletânea de quê? De mantras. Então toda shaka tem um grupo de mantras. Então os textos chamados samhita é uma coletânea de mantras que são as orações para as deidades. Várias orações. Oração para Agni, o fogo. Oração para Indra, o senhor das tempestades. Vayu, o ar. Surya, o sol. Enfim, depende.
Algumas chakras exaltam mais uma deidade do que outras. É assim. Várias orações, vários mantras. Com base nesses mantras que estão compilados aqui, nessa Samhita, vem o segundo tipo de texto, né? O segundo bloco, que é Brahmana. Brahmana é um sacerdote. Então, os textos chamados Brahmanas são os textos que falam dos rituais que os sacerdotes fazem. Então, com base nesses mantras, eles são distribuídos de uma forma a formar um ritual. Quer dizer, o ritual é explicado, tem ali todo estabelecido o que é o ritual, utilizando os mantras que já foram apresentados antes. E aí tem ritual para tudo. Para que você quer ritual? Você quer o quê? Não, eu queria poder ter uma casa, porque está muito difícil ter casa. Você já tentou tudo na sua vida para ter uma casa? Já, mas está difícil. Tudo bem, não tem problema. Faz um ritual para conseguir casa. Vai ter, sem dúvida que vai ter um ritual específico para conseguir uma boa casa, próspera. Você faz o ritual e isso vai favorecer a sua busca. Assim é dito. Ah, eu tenho querendo muito ter filho, mas está difícil. Tem um ritual para ter filho. Ah, mas eu estou precisando de proteção espiritual. Tem um ritual para proteção espiritual. Tem ritual para tudo. O que você quer na sua vida? Vai ter um ritual. E aí você vai lá e faz o ritual. Mas eu não sei fazer ritual. Tem sacerdotes que fazem. Você contrata o sacerdote. Ele faz no seu nome. Tá tudo certo. Brahmana. Temos vários rituais aqui. Vários. E depois a gente tem Aranyaka. Aranyaka Aranya é floresta. Aranyaka são os textos que são feitos para aqueles que vivem nas florestas. Ou seja, são as pessoas que resolvem meditar. Então, chega um certo momento da vida que a pessoa, antigamente era assim, a pessoa já trabalhou muito na vida. E agora? Agora eu vou me afastar um pouco, vou para a floresta, vou para o alto da montanha e vou viver um pouco a minha vida lá. Fazendo o quê? Meditando. Então tem as várias disciplinas que são meditativas. Então, na Aranyaka a gente tem a coletânea de meditações, várias upasanas que a gente chama, as upasanas védicas, as meditações, que vão trazer uma visão do todo para a pessoa. E aí como ela pertence a esse todo. Como? Com base nos rituais que ela passou a vida inteira fazendo e nos mantras que ela passou a vida inteira fazendo. Então, a Aranyaka são as meditações com base no que já veio antes. Por fim, a pessoa já tendo cantado vários mantras védicos, já tendo feito vários rituais, porque não são só os rituais para conseguir coisa não, tem os rituais também que você faz diário, Nitya Karma, você tem que ir lá e fazer o ritual todo dia. Que ritual? Você vai lá e oferece um incenso, você vai lá e oferece para o fogo védico, a gente não faz mais isso, mas ainda se faz até hoje. Você vai lá e oferece no fogo. Por quê? Porque tem que ser feito, são as suas orações diárias. O Brahmana vai dizer também, são as orações diárias. Passou a vida inteira cantando mantra e fazendo ritual. Aí, uma parte da vida meditando. Bom, essa pessoa está preparada. Para quê? Para se tocar que no final das contas, o universo inteiro não vai dar aquilo que você busca fundamentalmente. Vai dar outras coisas. Mas aquilo que eu busco fundamentalmente é moksha, a liberação do estado de sofrimento. Como é que eu alcanço isso? Aí para essa pessoa, o Upanishad. A Upanishad vai trazer o ensinamento, o autoconhecimento, trazendo uma linguagem conhecida para a pessoa. Que linguagem é essa? Ele vai fazer referência às upasanas que já foram feitas, as meditações que ele fez durante a vida, com base nos rituais, com base nos mantras. Então tem uma lógica. E aí tem todo o ensinamento. As 3 primeiras partes falam de quê? Falam de ação. Porque você faz canto védico, você faz ritual, você faz meditação. Então essas 3 coisas são ação. E a última? A última vai falar de conhecimento. Por isso que a gente diz que a primeira parte de todos os Vedas é Karma Kanda. E a última parte é Jnana Kanda. Quer dizer, eu dividi a Shaka em 4, ou eu pegar os Vedas e dividir em 2, a lógica é a mesma. Tá claro? O que vai ter dentro de Karma Kanda? Samhita, Brahmana e Aranyaka. Todo tipo de ação. Que ações são essas? São ações que, no final das contas, o objetivo não é você conseguir o que você não está conseguindo. Você já tentou conseguir muito casa e não conseguiu, então faz o ritual que vai favorecer. Tudo bem, é verdade, mas o principal não é isso. O principal de fazer essas disciplinas que aparecem aqui é que, no processo, você capacita a sua mente. Como? Com capacidade de foco. Com a capacidade de abrir mão de determinadas coisas, porque você tem que fazer, faz parte do seu dharma. Você vai lá e
canta o que você tem que cantar todo dia de manhã, faz o ritual que você tem que fazer todo dia de manhã, faz a meditação. Então, você vai lá e faz. Você ganha uma maturidade, você ganha uma disciplina, você começa a aprender como é que a mente funciona no processo. É inevitável. Então, tudo isso são disciplinas védicas. Karma, ações que capacitam a sua mente. E capacitando a sua mente, o que acontece? A pessoa se torna preparada para estudar o Upanishad. Porque ela se torna preparada, ela tem maturidade para poder buscar por moksha. E buscando por moksha, ótimo, o Veda está ali esperando você chegar para escutar o Upanishad. E aí então para essa pessoa, o ensinamento é passado. Tá? O que a gente diz então? Essas 3 primeiras partes transmitem disciplinas que a gente diz que formam o que a gente chama de uma vida de yoga. Uma vida de yoga e Vedanta. Uma vida de yoga e Vedanta é o que a gente quer pra gente. Uma vida de disciplina que vai dar suporte para o estudo de Vedanta, que é o objetivo último. Tudo bem? Bom, então, é claro que hoje em dia a gente não vai necessariamente cantar os mesmos mantras que cantavam antigamente. Tem outras formas de fazer a mesma coisa. Os rituais védicos, não precisa fazer todos os rituais védicos. A gente tem outras formas de fazer a mesma coisa, né? A gente pode fazer puja, por exemplo. A puja não é um ritual de fogo. Nos Vedas, os rituais mais antigos eram no altar de fogo. Tudo bem, não precisa fazer no altar de fogo. Fazer no altar de fogo é uma coisa muito séria. Tem um compromisso muito sério em fazer ritual de fogo. Mas você pode fazer uma puja, que é um ritual mais simples e ao mesmo tempo traz o mesmo benefício, que é você se relacionar, você se relacionar com o todo, trazer uma visão diferente. As meditações védicas, as upassanas védicas, são muito abstratas. Quem viu a Taittiriya Upanishad, a gente viu bastante upasana. É muito abstrato. Tem outras meditações mais recentes, posteriores, que são mais concretas, mais fáceis de fazer. Não importa se você... As disciplinas são ditas completas se... Por isso que a gente diz, quando a gente vai sentar de manhã, não basta estudar Vedanta. Tem que estudar Vedanta, mas tem que ter um mínimo de disciplina diária, uma prática diária. E o que envolve a prática diária? A gente sempre sugere que você tenha um altarzinho. Um altarzinho não precisa ser religioso. Pode ser um cantinho onde você vai fazer a sua meditação. Tem alguma coisa visual que te remeta ao conhecimento. Pode ser uma chama, uma vela que seja. Tá tudo certo. Mas de alguma maneira você se relaciona com ele. E aí o que acontece? Você senta todo dia de manhã, pode ser de manhã de preferência, mas se não puder tudo bem. Senta todo dia ali e aí você faz o quê? Você faz uma oração em voz alta. Você oferece alguma coisa, um incenso, no altar, senta para meditar, faz algum tipo de meditação. Geralmente a prática de japa, que é a repetição de mantra. 3 coisas. Quer dizer, você senta, faz algum canto, você oferece alguma coisa e você medita. São exatamente as 3 disciplinas que estão aqui, só que de uma maneira muito mais simples. Então, isso é o básico. Fazendo isso todo dia um pouquinho e estudando Vedanta, aí tudo bem, porque as disciplinas diárias preparam a sua mente e o estudo de Vedanta vai funcionar. É evidente que ele vai funcionar, é uma questão de tempo. Estudando Vedanta com um professor qualificado, é evidente, tem que ser com um professor tradicional, o processo de ensinamento acontece. Basta isso. Mas eu não posso fazer mais coisas mais elaboradas? Pode, mas não precisa. Faz uma coisa simples e estuda Vedanta. Já é mais que o suficiente. Isso é o que a gente diz que é uma vida de yoga e Vedanta e reflete a estrutura que o Veda nos oferece. Só que na época védica era muito mais elaborado. Não precisa ser tão elaborado assim. A gente pode usar práticas que têm como base a estrutura védica, mas hoje em dia é feito de uma outra maneira. Funciona da mesma forma. Tudo bem? Bom. E aí então, o que a gente tem? Na verdade a gente não tem. Na nossa tradição, na Índia você vai encontrar. Com alguma dificuldade, mas você encontra. Mas na nossa tradição a gente não estuda Samhita, a gente não estuda Brahmana, a gente não estuda Aranyaka. A gente não está preocupado com esses temas. Ainda que seja importante o que eles oferecem, o resultado que eles oferecem, como eu acabei de falar, preparam a mente. Tem várias maneiras de preparar a mente. Não precisa ser estudando esses textos. A própria Bhagavad Gita já oferece recursos que suprem esses 3 textos, esses 3 blocos de textos. Tá? Então, a gente não estuda esses 3 tipos de textos. A gente estuda o Upanishad, que é mais que suficiente. E para entender o Upanishad, são oferecidas disciplinas que vão suprir aquilo que os outros 3 blocos de textos ofereceriam para a gente. Tudo bem?
certo? Então, resta saber o que é o Upanishad. O que o Upanishad diz? É sempre importante a gente ver também o significado de Upanishad. A palavra Upanishad tem vários significados. Mas basicamente a gente pode colocar três termos, Upanishad. Quando a gente junta os três, fica Upanishad. Upa significa aquilo que está mais perto. Ni significa um conhecimento claro. E sad significa desgastar, então dissolver. Então, o que significa isso? Tem várias outras formas de falar também, né? Mas essa é uma das maneiras. É um conhecimento claro sobre aquilo que está mais perto e que dissolve. O que ele dissolve? Ele desgasta o samsara, ele desgasta o sofrimento, ele dissolve o sofrimento. Por quê? Porque é um conhecimento claro, quer dizer, embutido no nome, já está tudo. Ele dissolve o sofrimento, a causa do sofrimento vai embora, ou seja, ele oferece moksha, o sofrimento humano vai-se embora. Por quê? Porque ele dissolve o sofrimento. Como é que ele dissolve o sofrimento? Como é que o Upanishad dissolve o sofrimento? Através de um conhecimento claro a respeito daquilo que está mais perto. O que está mais perto de mim? O que está mais perto de mim não está nem perto. Sou eu. Aquilo que está mais perto sou eu. Está tão perto que sou eu mesmo. Então, através de um conhecimento claro a respeito de quem eu sou, o sofrimento humano é dissolvido. Isso é o Upanishad. Tá? Certo? Uma outra forma é Upanishad. Sad é sentado. Então, sentado, abaixo e perto. Quer dizer, na verdade, é abaixo e perto. Sentado abaixo e perto do quê? Do mestre, do professor. Porque sem um professor, a gente não consegue entender o que está escrito no Upanishad. A Upanishad é feita contando com um professor. Então, o Upanishad também significa a postura que o aluno deve ter para poder, quer dizer, o formato, como é que eu alcanço esse ensinamento, esse conhecimento? Através de uma metodologia de ensino que inclui uma relação com o professor. E a relação com o professor, o fato de estar abaixo e perto, quer dizer, sentado aos pés do mestre, essa que é a visão, é para dizer que você precisa ter uma relação com o seu professor, uma relação de aluno nas aulas. Não adianta você pegar livro e sair lendo simplesmente, não vai resolver. Você tem que ter um professor vivo que te ensine, ponto. E o que significa estar abaixo? Estar abaixo não é para se submeter, não é essa a visão. O estar abaixo significa dizer, com o reconhecimento de que eu não tenho um conhecimento que eu quero obter do professor. Porque se eu tenho uma postura, em termos de conhecimento, tá? De igualdade de conhecimento, o que eu vou aprender se eu já sei? Se eu sei tanto quanto o professor desse assunto, então não preciso ouvir o que o professor tem a dizer. E se eu não tenho o que ouvir o professor, primeiro que eu não vou na aula, não preciso. E segundo que na aula, se eu escuto, mas eu já sei. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, porque eu já sei, eu não estou prestando atenção. A postura do aluno tem que ser reconhecer a ignorância com relação a esse assunto. E isso é muito importante no aluno. Eu busco conhecimento sobre o eu, porque eu não tenho conhecimento sobre o eu. Será que aquele professor tem? Com calma, um pouquinho de shraddha, um pouquinho de confiança. Tem que ter um pouquinho, porque senão você não se dispõe também a ouvir. Com um pouquinho de confiança, você vai lá e tenta ouvir. Será que o Veda fala alguma coisa que faz sentido, primeiro? Será que esse professor fala fala de acordo com o que realmente os Vedas dizem? É o segundo. Eu dou um voto de confiança para o Veda, eu dou um voto de confiança para o professor. E aí a gente escuta. E aí, à medida que a gente escuta, a gente vai vendo se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, não faz sentido continuar. Isso aí, não gostei do professor, não entendi esse tal de Veda. Dê uma chance. Dê uma chance. Não é uma vez só. Ouve um pouquinho mais. Vê. Se depois de algum tempo não funcionar, claro, vai buscar outra coisa. É assim que é. Na minha experiência, eu já digo, né? Se os Vedas não funcionassem, se a minha professora não fosse muito boa e etc. para trás dela, eu não estaria ensinando. Porque afinal de contas eu não vou ensinar um negócio que eu não concordo, que eu não consigo reconhecer. Né?
Imagina, eu vou ensinar sobre uma visão, mas na verdade eu não acho que esse processo funcione. Não, funciona, claro que funciona. Se não funcionar, você não estava falando. Então, a gente enquanto aluno, a gente vai ganhando uma confiança, tanto no professor quanto nos Vedas. Porque faz sentido, é um processo de conhecimento. Eu tenho que entender. E é isso que Vedanta é. É um meio de conhecimento para a natureza do eu. E esse meio de conhecimento ele vai operar de várias maneiras diferentes, através de várias análises diferentes. Usando a lógica, eu preciso do uso da lógica. A lógica não é tudo, mas ela é necessária. Eu não posso aceitar nada que vá contra a lógica. Se vai contra a lógica, eu tenho um problema, uma dúvida. E eu vou tirar essa dúvida como? Perguntando para o professor. No momento apropriado eu pergunto, eu tenho essa dúvida. Para mim não está fazendo lógica, eu não estou entendendo. Como é que faz sentido isso? Não parece estar fazendo sentido para mim. E aí, com o tempo, escutando mais aulas, fazendo as perguntas e respondendo, quer dizer, o professor respondendo, a pessoa vai entendendo. E aí a lógica do que está sendo dito vai ser entendida. E aí, então, as dúvidas vão sumindo. É assim que funciona. A lógica tem que acontecer. E, ao mesmo tempo, eu preciso não só escutar o ensinamento e tirar as dúvidas, porque minha lógica tem que ser atendida, eu também preciso reconhecer em mim mesmo esse fato. É uma visão que eu quero obter, a visão de mim mesmo como livre de limitação. Essa visão precisa chegar em mim. E aí então eu trago de novo e de novo a visão de conhecimento que foi falado em aula, que eu já entendi. Aquilo que eu entender, eu não vou entender de cara, é um processo, é uma vida de Yoga e Vedanta. A gente escuta de novo e de novo, mas o que já foi entendido, eu trago em mente durante a minha vida, no dia a dia, eu trago de novo e de novo. Na prática meditativa, no meu dia a dia, eu trago essa visão. Eu sou livre de limitação. Eu estou muito satisfeito, olha só que maravilhoso. Eu consegui, estou tomando um açaí que é tão gostoso. Ah, que satisfação, que coisa ótima. Aproveite, vai curtir o seu açaí. Curtir o açaí é calma, porque é tão gostoso, tão saboroso. Não tem nada de errado. Ah, não, mas calma não traz a felicidade absoluta. Não, mas traz a felicidade relativa. Pode curtir, mas aproveita oportunidades para fazer contemplação no ensinamento. Vedanta. Ai, que maravilhoso esse açaí, me traz tanta satisfação. A natureza dessa satisfação é a minha natureza. Ótimo. Aproveita, não é para estar jogando água no meu mel, deixa eu curtir o meu açaí. Não! Trazer Vedanta nessa hora é a mais. É conseguir usufruir a experiência agradável na vida, que é maravilhoso, é usufruir e ainda aproveitar essa sensação, esse prazer, para poder reconhecer a si mesmo como livre de limitação. E de novo, o ensinamento é trazido. Isso é uma vida de Yoga Vedanta. Com o tempo, a ignorância se vai. E a pessoa fica estabelecida nessa visão, eu sou livre de limitação. Moksha, esse é o objetivo. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente está de hora. Tá. Estão acompanhando? Boa. Posso apagar isso aqui? Até ficou bonitinho, né? Mas eu vou apagar. E aí, então, a gente tem... Não vou apagar não, vou escrever embaixo. Pronto. Vai que a gente precise voltar a recorrer, não é verdade? Vamos ver. A gente tem, então... Eu não dei exemplos, né? Mas, por exemplo, só para a gente poder ilustrar essa lógica do Samhita, da Shaka. A gente acabou de ver Taittiriya Upanishad, tá? Nessa turma. Ah, mas eu precisava ter visto Taittiriya Upanishad para poder estudar agora Aitareya Upanishad? Não, não precisava. Cada Upanishad é único em si mesmo, não precisaria, tá? Mas a gente acabou de ver Taittiriya Upanishad, então a gente pode usar ela de exemplo. Taittiriya Upanishad, na verdade, ela faz parte do Krishna Yajurveda. Mas a Taittiriya Upanishad não está solta no Krishna Yajurveda. Taittiriya Upanishad faz parte da Taittiriya Shaka. E aí, Taittiriya Shaka tem Taittiriya Samhita, Taittiriya Brahmana, Taittiriya Aranyaka, Taittiriya Upanishad. A Taittiriya Upanishad foi o que a gente estudou. É uma Upanishad consideravelmente longa, relativamente longa. O primeiro capítulo que a gente viu, o primeiro capítulo da Taittiriya Upanishad, só tem meditações védicas, Upasanas. Por quê? Porque logo antes tinha Taittiriya Aranyaka, era só Upasana. A Taittiriya Upanishad está conectada com o texto anterior, com o bloco anterior. Então o primeiro capítulo só tinha meditações que preparavam a gente para entender o resto. E aí o capítulo 2 e 3 era o Upanishad direto. Quer dizer, o primeiro capítulo era o Upanishad.
mas fazia referência ao bloco anterior. Por isso que era Taittiriya Upanishad, logo depois da Taittiriya Aranyaka. Tá? A gente tem visto na turma de quinta-feira, a gente resolveu, porque resolveu, né? Que acabou ficando. A gente começou, já vai fazer, eu acho que 2 anos e meio. Essa altura deve fazer uns 2 anos e meio. A gente, 2 anos e meio, deve ser, começamos no meio de 2021, pode ter sido, acho que foi isso mesmo. A gente viu Isha Upanishad, Ishavasya Upanishad. Curiosamente, existe uma lista de Upanishads, as 10 Upanishads, que são as 10 Upanishads mais famosas, que é o que a gente basicamente estuda. Eu vou escrever a lista aqui. Tá. Então, 10 Upanishads. Consegue ler as Upanishads? Mais ou menos, né? Tem uma baita luz aqui. Pronto, agora melhorou. Então a gente tem Isha, Isha, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka, tá certo. São 10 Upanishads. Tem muito mais Upanishad do que isso, é evidente. Mas, na nossa linhagem, essas são as 10 Upanishads que a gente costuma estudar. Na verdade, tem mais 2, que são a Kaivalya Upanishad e a Ganapatiya Tarva Shirsha Upanishad. Só que não estão na lista das 10. Por quê? Porque essas 10 foram as 10 Upanishads que Sri Shankara, o grande mestre Sri Shankara, que é muito importante na nossa linhagem, ele resolveu pegar essas 10 Upanishads e comentar em cima. Então, a gente tem comentários de Sri Shankara, são chamados Shankara Bhashya, sobre as 10 Upanishads. Isso é muito importante porque ele detalha muito bem todo o significado das 10 Upanishads. E isso ajuda muita gente. Né? Então, a gente ensina, na verdade, o que está no Bhashya. A referência é o Shankara Bhashya. Tá? Ainda que a gente não ensine exatamente, quer dizer, a gente até ensina Taittiriya Upanishad com Shankara Bhashya. Aí ao invés de levar 1 ano e meio, vai levar 3 anos e meio, 4 anos. Vai ver todos os textos, palavra por palavra em sânscrito de Sri Shankara. É um longo caminho. Né? Não precisa. A gente estudou Taittiriya Upanishad sem ser Bhashya. A gente só viu os versos da Upanishad, mas a explicação toda está com base no Bhashya de Sri Shankara. Tá? Então, o Sri Shankara é muito importante, ele é muito claro e ele não deixa dúvidas. Ele é muito claro na explicação dele. Por isso, essas 10 Upanishads se tornam os Upanishads mais importantes para a gente, porque tem um comentário de Sri Shankara. Como a gente começou estudando Isha Upanishad, depois que a gente terminou, eu falei, vamos seguir a lista. E aí, então, vamos seguindo. Aí foi Kena, Kata, Prashna e Mundaka. A gente inverteu essas duas, na verdade. Mandukya, Taittiriya. E agora, então, chegou a vez de Aitareya Upanishad. Depois da Aitareya, a gente vai ver Chandogya Upanishad e Brihadaranyaka Upanishad. Tá? Chandogya. Agora já não lembro, mas enfim. Chandogya Upanishad. Chandogya com certeza tem Alon. Agora eu não lembro. Chandogya ou Chandogya. Eu acho que tem pontinho embaixo, sim. Chandogya. Então, Chandogya Upanishad e Brihadaranyaka Upanishad. A Chandogya e a Brihadaranyaka são as maiores. Vamos ver o que a gente vai fazer quando chegar lá. Mas no momento, Aitareya Upanishad, tá? Cada uma dessas 10, por que Sri Shankara escolheu essas 10?
Na verdade, ele escolheu essas 10 porque um outro texto que é muito importante é o chamado Brahma Sutra. Brahma Sutra é um texto em forma de sutra que sistematiza o ensino de Vedanta. Ele é posterior aos Upanishads, claro, mas ele sistematiza com muita lógica o ensino de Vedanta. E ele usa muitas referências das Upanishads para deixar claro o ensinamento, todo o conhecimento de Vedanta, o Brahma Sutra. E os textos que ele usa são esses 10. Por isso que Sri Shankara resolve comentar esses 10. Tá? Ele comenta esses 10, ele comenta o Brahma Sutra e ele comenta a Bhagavad Gita. Então ele comentou muita coisa na vida dele. Né? Realmente, um grande mestre. Tá? Então por isso que são essas 10. Na verdade é só por isso. Qualquer outro Upanishad vai ter tanto valor quanto as outras. Mas essas 10 estão nos comentários, então elas se tornam mais importantes. Tá? Essas 10 estão incluídas nos vários Vedas. Então, vamos ver se vocês vão entender o que eu vou colocar aqui, mas tudo bem. Agora eu quero ver se vocês vão conseguir ver. Conseguem ver aqui embaixo? O que eu coloquei do lado é o Veda ao qual ele pertence. O problema é que os Vedas estão do outro lado, né? Mas vocês já viram, né? Então a gente tem 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda, sendo que a Yajurveda tem dois grupos, né? Tem 2 ramificações que são Krishna e Yajurveda, Shukla e Yajurveda. Foi isso que eu coloquei aqui, tá? Então a gente tem a Isha Upanishad vem do Shukla e Yajurveda. A Kena Upanishad veio do Samaveda. Katha Upanishad, Krishna e Yajurveda. Prajna Upanishad, Atharva Veda. Mundaka Atharva Veda. Mandukya Atharva Veda. Taitriya, Krishna e Yajurveda. Aitareya, Rig Veda. Chandogya e Brihadaranyaka, Samaveda. Então a gente tem do Shukla e Yajurveda, a gente tem uma. Do Krishna e Yajurveda, a gente tem 2. Taitriya e Katha. Né? Então, 3 do Yajurveda. Uma da Shukla e 2 do Krishna. Do Samaveda a gente tem 3. Kena, Chandogya, Brihadaranyaka. Do Atharva Veda a gente tem 3. Prashna, Mundaka e Mandukya. Do Rig Veda a gente só tem uma. Aitareya Upanishad, que é o Upanishad que a gente vai ver agora. Quer dizer, agora, né? Enfim, nesse momento. Aitareya Upanishad é a única Upanishad que consta no Rig Veda. E isso faz da Aitareya Upanishad uma Upanishad interessante dentre as 10. Porque ela é a única que vem do Rig Veda. Né? Então a linguagem é típica do Rig Veda. Cada uma das Upanishads vai ter a sua peculiaridade por se tratar de um Veda específico. A Aitareya é a única que é do Rig Veda. Tá? Na nossa linhagem, tudo isso é visto. Mas geralmente, quando a gente vai nos ashrams, até no Vidya Mandir, geralmente a Aitareya Upanishad ela não é muito estudada. Eu mesmo, na época que eu estudei com a professora Glória, a gente não viu a Aitareya Upanishad. Eu vou estudar a Aitareya Upanishad depois. Porque a Aitareya Upanishad ela não é tão comumente estudada. Tá? Ainda que ela seja importante. A Aitareya e Prashna Upanishad também. São 2 Upanishads incríveis. Mas as mais estudadas acabam sendo Taittiriya Upanishad, Mandukya Upanishad, né? Enfim. A Aitareya e a Prashna não são tão estudadas. A Aitareya Upanishad, então, é uma Upanishad do Rig Veda. Inclusive, no novo livro do Vidya Mandir, não sei como é que vai ser depois, mas não tem, a Aitareya Upanishad não está traduzida, porque realmente a gente não costuma estudar tanto. Tá? Como a gente está na sequência, então, já que a gente partiu com essa proposta lá atrás, vamos ver todas as 10 Upanishads, e aí depois a gente vê a Kaivalya também, que a gente não chegou a ver ainda. Tá? Então ainda falta um bom caminho das Upanishads aí na turma de quinta-feira. Tá? De novo, não é necessário ter estudado as anteriores para poder estudar a Aitareya Upanishad. A gente só resolveu estudar a sequência das Upanishads. Podia ter visto outra coisa. Vamos resolver dar agora um outro texto. Vamos ver Sadhana Panchakam. Vamos resolver dar Bhagavad Gita. Podia. Mas ao invés de a gente seguir outros textos, como a gente resolveu entrar nessa de pegar todas as Upanishads, estamos vendo a sequência das Upanishads. É só isso, tá? Claro que, como é uma turma relativamente antiga,
é evidente que vão ter coisas que a gente já viu em outros Upanishads. A gente vai trazer e para essas pessoas vai ser fácil lembrar. E para quem não viu, não se preocupe, a gente está sempre fazendo como se fosse um texto novo, porque é um texto novo. Tá? Então, não é problema nenhum. Quem está no início também, quem não estudou os outros Upanishads, pode estudar Aitareya Upanishad sem problema nenhum. Tá? E do que consta, do que se trata a Aitareya Upanishad? Para a gente poder terminar a nossa aula também, que já está avançada. A Aitareya Upanishad, tá claro? A Aitareya Upanishad vem do Rig Veda, tá? Então é a única que vem do Rig Veda. E a Aitareya Upanishad, o nome Aitareya, ele na verdade, é o nome do sábio, do Rishi, que recebeu a Upanishad em meditação. Diz que os Vedas não foram escritos por ninguém. Os Vedas foram recebidos em meditação pelos sábios do passado, os Rishis. E aí então, os versos que esse sábio recebeu constituem o que é chamado Aitareya. Tá? Se a gente for olhar em termos de Shaka, no Rig Veda, tem essa Shaka que é chamada Shaka lá. Vou colocar aqui. Que foi o que esse Rishi recebeu. Ele recebeu os vários textos da chamada Shakala, ou chamada também Aitareya. Tá? É chamada Aitareya porque o nome dele era Aitareya. Tá? Então, essa Shakala, Shaka, ou Aitareya, Shaka, que ele recebeu, é constituído de quê? E aí, lembra que eu falei que todas elas têm essa estrutura, mas que também não é tão simples assim. Pois é, nada é tão simples assim. Na verdade, essa Shaka, Aitareya Shaka, ela tem Aitareya Brahmana, Aitareya Aranyaka, Aitareya Upanishad, que é o que a gente vai estudar. E o Samhita? Na verdade, o Samhita não tem um Aitareya Samhita. Ela usa um Samhita já existente. Por isso que não existe um Aitareya Samhita. É um outro Samhita do Rig Veda, tá? Enfim, complicações a mais que não precisam ser colocadas agora. Mas entende-se, existe um Samhita, só não é chamado Aitareya Upanishad, porque ele pega de outro lugar. Então, a Shaka estava completa, tá? E aí, então, a gente estuda a Aitareya Upanishad, a gente não vai estudar o resto, evidente. O nome é Aitareya porque ele é filho de Itara. Então, ele é chamado Aitareya, tá? O filho de Itara. Também ele é chamado, na verdade esse é muito comum, né? As pessoas serem chamadas, tem um nome e serem chamadas, tem um segundo nome que na verdade é filho de fulano. Isso é muito comum, né? Arjuna. Arjuna é o nome dele, Arjuna. Mas Arjuna ele também é chamado Pandava. Por quê? Porque ele é filho de Pandu. Ele é Kaunteya, filho de Kunti. Então, são outros nomes que se referem à sua origem, né? Então, o nome dele, na verdade, é Mahidasa. Mas ele é chamado também Aitareya porque ele é filho de Itara. Mahidasa é um nome interessante, por quê? Porque Mahidasa, Dasa é um devoto. Dasa, na verdade, é um servo, mas é um servo nesse sentido, ele é devoto. Ele é devoto de Mahi. Mahi é a chamada Bhumi Devi, Prithvi, que é a terra. Então ele é devoto da mãe terra. Por isso ele é chamado Mahidasa. Tá? Esse Rishi, porque ele era muito devoto de Bhumi Devi, né, da mãe terra, fez muitas orações, fez muitas meditações nela. E aí, eventualmente, a própria Bhumi Devi, a deidade, ela apareceu para ele e abençoou ele com o conhecimento da Aitareya Shaka. Tá? E aí, então, ele recebeu todos esses mantras de meditação e passou adiante. Por isso, a gente vai estudar a Aitareya Upanishad. A Aitareya Upanishad não foi escrita por Aitareya, foi recebida por Aitareya. E quem ensinou? Quem ensinou foi Bhumi Devi, que é a ordem cósmica, né? Na forma de Bhumi Devi, a Mãe Terra. E isso é muito relevante, porque a Terra, na verdade, é a base, aquela que tudo sustenta. Diz que a Terra sustenta tudo. Tem até uma oração muito bonita para se cantar acho que no Orações Milenárias, o livro Orações Milenárias de Vijayananda, tem várias orações. Tem uma oração lá que é para a Mãe Terra, para se cantar de manhã. E aí o que você canta de manhã? Antes de você colocar o pé no chão, você ainda na cama, você senta, faz a oração para Bhumi Devi. E aí você põe o pé no chão. Porque na oração você agradece a ela por tudo, né? Por ela sustentar. Você que me sustenta, você suporta o meu peso. Você me sustenta a vida inteira, eu estou aqui.
e eu estou pisando em você, me perdoe. Mas eu tenho que pisar. Então, saudações a você, me perdoe por pisar em você, mas que agradeço e continue, por favor, me abençoando, me sustentando durante todo o meu dia que começa. E aí, então, a gente pisa na terra e aí começa o dia. É uma oração muito bonita. Ela é aquela que tudo sustenta. Então, ela é aquela que tudo sustenta, literalmente, porque ela é a terra, eu estou pisando nela, e aí eu estou ali, está tudo montado nela, as árvores têm as raízes na terra, as montanhas estão enraizadas na terra, a gente está enraizado na terra também, mesmo que a gente ande por ela. A gravidade puxa a gente para a terra, a gente não fica descolado da terra, tem que só pegar um foguete e gastar toneladas de combustível para sair dela. Realmente, ela é incrível, que poder é esse? E o que é aquilo que tudo sustenta? Primeiro é a ordem cósmica. Essa ordem que mantém o universo inteiro funcionando, coeso e que me inclui. Então eu não estou separado desse universo. Essa é a Bhumi Devi, é a ordem cósmica, Ishvara, que a gente chama, a ordem cósmica. O universo inteiro, na verdade. Porque a Mãe Terra não é só a Terra, é toda essa ordem que sustenta o universo inteiro. E fundamentalmente, quem é essa que sustenta tudo? Essa que sustenta tudo é a verdade do universo. É aquela natureza última do universo, que é livre de limitação, que é livre de formas. E que fundamentalmente os Vedas vão dizer, sou eu, fundamentalmente sou eu. O meu corpo muda, a minha mente muda, mas eu permaneço. O eu é aquele que sustenta esse indivíduo inteirinho. Sem eu não tem indivíduo, sem eu não tem nem universo. Isso aqui é a verdade, isso é mais difícil da gente entender. Mas como é que você pode falar sobre o universo, se você não está ali para falar sobre ele? O universo só existe na medida em que tem um sujeito para falar dele. Então o universo inteiro ele é caracterizado pelo sujeito e pelo objeto. Eu e não eu. Eu, o indivíduo, o universo ao meu redor. E a gente passa a vida inteira lutando contra o universo, o que é uma grande besteira. Fundamentalmente, o que os Vedas vão ensinar? Primeiro de tudo, esse universo não está separado de você. Ele te inclui. Ponto. Isso é uma grande visão. Mas mais profundamente, o que os Vedas vão apontar? O que sustenta esse universo? É o ser livre de limitação, a plenitude. E quem é eu? Quem sustenta esse indivíduo? É o mesmo ser livre de limitação? É a mesma plenitude. Portanto, não existe diferença real entre o sujeito e o objeto. Fundamentalmente, você já é livre de limitação. Esse é o ensinamento. Então, é significativo a gente ver que esse ensinamento que a gente vai estudar tenha vindo da própria Bhumi Devi, que é aquela que tudo sustenta. Por quê? Porque, em última instância, o ensinamento da Aitareya Upanishad, que é o ensinamento de Bhumi Devi, da Mãe Terra, é o ensinamento sobre aquilo que tudo sustenta, que é a minha natureza também. Tá? Como que a Taittiriya vai fazer? Como que a Aitareya vai fazer isso? São 3 blocos de texto que a gente vai ver. O primeiro tem 3 capítulos, o segundo tem 1, o terceiro tem 1. 5 capítulos. É uma Upanishad curta, relativamente curta. No primeiro capítulo vai ser falado sobre a natureza do universo, que é uma forma muito bonita de fazer. Né? A Aitareya traz uma visão muito bonita sobre o universo, a constituição do universo, como que o universo é criado e como que a gente está lá, a gente está nesse universo. E esse universo e o indivíduo tem uma correlação. E aí vai apontar qual é a relação entre o indivíduo e o todo. Está o ensinamento ali. Tá? A luz do universo vai apontar a natureza do indivíduo. No segundo capítulo, vai ser apontado o que acontece quando a pessoa que não tem esse conhecimento, para a pessoa que não tem esse conhecimento, ela nasce de novo e de novo. Por que ela nasce de novo e de novo? Porque devido à ignorância, a pessoa sempre vai achar que falta alguma coisa, e porque acha que falta alguma coisa, ela vai para a próxima vida, e para a próxima, e para a próxima, buscando aquilo que falta a ela. O que falta a ela, fundamentalmente? Nada. Mas ela acha que falta. Então o segundo capítulo aponta para isso. E o terceiro capítulo, que é o mais importante, que leva um tempo até chegar lá, o terceiro capítulo realmente vai fazer a análise de Vedanta, que é Drigdrisha Viveka, a análise entre o sujeito e o objeto. O que é o sujeito e o que é o objeto. Na Taittiriya Upanishad, que a gente acabou de ver, foi feito Drigdrisha Viveka, a análise entre sujeito e objeto, na forma de Panchakosha. Panchakosha são as 5 bainhas, as 5 identificações. A Aitareya Upanishad não vai usar esse modelo. Ele vai usar outra forma de análise, que é a chamada Avastatraya,
que são os 3 estados de experiência do indivíduo. O estado acordado, o estado sonhando e o estado de sono profundo. Assim vai ser trazido. Para apontar o quê? Para apontar que, em última instância, eu sou aquele que está presente nos 3 estados, mas eu não tenho estado nenhum. Quem é que está acordado? Quem é que está dormindo? Quem é que está no sono profundo? A minha mente está. Eu não sou a mente. Quem é esse eu que está presente nos 3 estados de experiência? Esse eu tem que ser reconhecido. E esse eu é pura consciência. Esse é que é o ensinamento. É isso que o Upanishad vai trazer. É muito incrível, realmente é muito bonita. Esse terceiro capítulo realmente é bem conhecido. E é ali que tem um dos 4 Mahavakyas, né, as 4 frases de ensinamento que sintetizam o ensinamento de Vedanta. Né? Quem conhece já os 4 Mahavakyas vai lembrar. Quem não conhece também não se preocupe. A gente vai ver, a gente vai passar por ele. Que são pequenas frases de ensinamento que trazem todo o ensinamento. Uma das 4 frases é a chamada Pragnana Brahman. Né? Pragnana Brahman é a frase que vai aparecer. Consciência é Brahman, que sintetiza todo o ensinamento. Quando chegar lá a gente vai explicar, a gente vai entender o que significa, mas a Aitareya Upanishad se torna também relevante por isso, porque essa frase conhecida, essa frase famosa, aparece no terceiro capítulo dele. Ok? Bom, estamos na nossa hora já também. A gente então, na aula de hoje, a gente vai terminar a aula de hoje, foi uma introdução, claro. Na aula que vem, quem tiver interesse em continuar na turma, continue na turma. Aí faz o pagamento da mensalidade, está escrito na turma, não tem problema nenhum. E aí então, a partir da próxima aula, a gente vai de fato entrar no texto. Aí na semana que vem a gente vai ver o canto inicial, todo Upanishad tem uma oração inicial, né, uma Shantipatha, um canto de paz. Cada Veda tem o seu canto, a Aitareya Upanishad vai ter um canto diferente, que é o canto do Rig Veda. A gente não está muito acostumado, mas a gente vai ver na semana que vem. E aí depois a gente entra realmente nos textos, nos versos da Upanishad. Ok? Serão todos bem-vindos também. Vamos encerrar a aula. E aí, se alguém tiver dúvida, eu vou parar a gravação. Se tiverem dúvidas, pode tirar depois, tá? Então, Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om